Olá, bem-vindos de volta, meu companheiro, minha companheira de jornada rumo ao propósito. Nós estamos nesse terceiro grande bloco que trata de princípios, de conhecer, de aplicar, de adotar princípios. E nós estamos chamando esse terceiro bloco de I'm Back, Baby, significando, estou de volta, estou com tudo. Estou alinhando as ferramentas e aplicando os princípios para eu desenvolver o meu potencial extraordinário e cumprir o propósito existencial para o qual eu existo. E nesse terceiro bloco nós vamos no nervo. Nessa quinta aula nós vamos falar sobre superar a culpa, o medo e a vergonha. E eu vou já como ponto de partida dizer que o problema da humanidade é a culpa. O seu problema desde sempre é a culpa. Culpa move o mundo. Culpa move as religiões. Culpa move a educação, os relacionamentos. Culpa é um dos poderes, uma das forças emocionais mais centrais e terríveis para o foro íntimo de cada um dos seres humanos. E aprender a identificar, a lidar, a resolver o problema da culpa vai resolver também o problema do medo e da vergonha. E grande parte da humanidade está aí caminhando nos becos, às escondidas, com relacionamentos destruídos, melancólicos, depressivos, por causa de culpa, medo e vergonha. Isso é um grande propulsor, é uma das forças, é uma das energias mais básicas com as quais você precisa aprender a lidar. E ter clareza disso é fundamental. As dinâmicas dos relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, na escola, no trabalho, em todos os lugares, está muito relacionado com essa dinâmica de culpa, medo e vergonha. E nós gastamos uma energia enorme lidando com isso. O problema é que a grande maioria das pessoas tem isso como algo inconsciente. E no nosso curso aqui eu quero expor, eu quero desmascarar, eu quero deixar às claras a culpa, o medo, a vergonha, o efeito disso, como lidar com isso de maneira prática, objetiva. E na sequência, o nosso alvo central, o objetivo maior desse curso inteiro é que você cumpra o seu grande propósito existencial. E isso não acontecerá a menos que você aprenda a lidar com culpa, medo e vergonha. Então, nós estamos chamando aqui esse bloco de bloco a tratar de conhecer e aplicar princípios. Então, vamos lá, ok? E eu gostaria então, para decolarmos nessa nossa quinta aula, quero chamar um vídeo para que você possa, prestando atenção, construir mais subsídio para nós avançarmos no nosso curso. Vamos lá. Tem gente que acumula moeda, tem gente que acumula selos, tem gente que acumula carro e tem gente que acumula culpa. Olá pessoal, meu nome é Leila Sleiman e neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre culpa. Vamos lá? Muitas vezes os nossos pensamentos pregam algumas peças em nós. E essas peças, ou armadilhas, a gente chama de distorções cognitivas, que é exatamente isso, são armadilhas que a gente acaba caindo, ou seja, é uma forma enviesada de enxergar a realidade. Isso significa que é a gente enxergar a realidade sem ser 100% como ela é. E tem um erro, uma distorção cognitiva chamada de personalização. O que é isso? A personalização é quando a pessoa ela assume ou atribui para si mesma uma culpa sem considerar que às vezes outras pessoas ou outros fatores estavam envolvidos. Então ela acha que a culpa sempre é dela. E por que ela faz isso? Porque ela gosta? Porque tem prazer? Não. É porque com base nas vivências dela, com base na história de vida dela, ela teve várias situações ou pessoas que levaram ela a entender que
geralmente a culpa é dela. Então ela atribui para si essa culpa, essa responsabilidade que não é dela. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor sobre culpa. Se você é uma pessoa que geralmente armazena muita culpa, ou quando acontece alguma coisa você acha que a culpa é sua, acho que esse vídeo vai ser bem bacana para você. Primeira coisa, você precisa entender o que a sua culpa está te dizendo. Ou seja, qual é o pensamento que vem antes desse sentimento de culpa. O que está te dizendo? Geralmente, por que as pessoas se sentem culpadas? Um dos motivos é quando a gente acha que a gente infringiu alguma regra que era importante. Um outro motivo que faz com que a gente se sinta culpado é quando a gente estabelece alguns padrões e quando a gente acha que não está de acordo, quando a gente não chega a alcançar esses padrões, isso faz com que a gente se sinta culpados. E um outro fator é quando a gente acha que deveria ter agido de uma forma diferente de como a gente agiu. Então a gente considera que a gente agiu de uma maneira errada. Geralmente esses são os fatores que fazem com que a gente se sinta culpados. É claro que podem existir outros, por isso que é importante você identificar qual é o pensamento. Quando você está se sentindo super culpado, o que eu estou pensando? O que essa culpa está me dizendo? Agora que você entendeu o porquê da sua culpa, vamos conhecer algumas técnicas que podem ajudar você a superar essa culpa. A primeira técnica é avaliar a gravidade das suas ações. Então são algumas perguntas que vão te ajudar a entender o quão grave foi aquilo que você fez. Então algumas perguntas que podem ajudar você a avaliar a gravidade das suas ações. A primeira é: se questione se as outras pessoas ao seu redor também consideram isso tão grave. E aí respondeu por quê. Outra pergunta: existem pessoas ao seu redor também, ou que de repente estão mais afastadas, mas existem pessoas que não considerariam essa ação ou esse comportamento tão grave? Se fosse o seu melhor amigo, você consideraria essa ação tão grave quanto você está considerando hoje? Outra pergunta: você sabia das consequências de antemão? Você sabia o que ia acontecer? Você sabia que as coisas iam se desenrolar dessa forma que está hoje? Você tinha naquela época o julgamento que você tem hoje? Você tinha a noção e o discernimento que você tem hoje? Se não, faz sentido você se cobrar com o pensamento e a cabeça que você tem hoje? Aí uma outra técnica que a gente tem é você pesar o seu grau de responsabilidade. Eu já falei dessa técnica em um outro vídeo em que eu falo sobre o toque. Essa técnica é a torta ou a pizza da responsabilidade. O que a gente vai fazer nessa técnica? Se de fato você percebe que você teve responsabilidade, sim, teve alguma culpa, então você vai pesar qual é o seu percentual de culpa nisso que aconteceu. Então imagina que a gente tem uma pizza e a gente vai ter várias fatias. Então primeiro você vai elencar todos os fatores ou todas as pessoas que podem estar envolvidas nisso que aconteceu. Levantou todas elas? Aí atribui, considerando o total de 100%, atribui um percentual para cada uma delas. Para cada uma dessas pessoas ou para cada um desses fatores que te levaram a fazer o que você fez. Depois que você levantou, você vai desenhar uma pizza, vai ver quantos fatores você pôs, você vai dividir em fatias e vai atribuir uma fatia para cada um, incluindo a sua responsabilidade. E aí você vai olhar para essa pizza e vai ver se de fato 100% dessa responsabilidade ou dessa culpa é sua. A próxima técnica é fazendo reparações. Então, se você olha e vê que de fato você acabou prejudicando alguém, é importante que a gente repare esse erro. Então, é muito corajoso da nossa parte contar o que aconteceu e pedir desculpas. E perguntar e verificar de que forma a gente pode reparar esse dano. E a última forma ou técnica para a gente tentar superar a culpa é o auto-perdão. O que é isso? É você conseguir se perdoar. Para você conseguir se perdoar, a primeira coisa é você precisa entender e aceitar que errar é humano, faz parte. Todos nós estamos suscetíveis a errar. Mas é você ter a mesma generosidade que você teria com o outro. Então, da mesma forma que talvez você perdoaria uma outra pessoa, o seu melhor amigo, um parente, um filho, que estivesse nessa situação, é você fazer isso com você mesmo. O auto-perdão, ele permite que você tenha uma interpretação diferente do que aconteceu. É você conseguir olhar sob novos ângulos o que é aquilo que aconteceu, o seu comportamento, a sua ação. E, claro, é importante você começar a fazer algo a respeito, entender essa culpa, ver o que ela tá te dizendo, seguir esses passos que eu comentei com vocês e pensar o que eu posso fazer diferente das próximas vezes, que estratégia ou que pessoas que eu posso usar como recursos para me ajudarem a não repetir esse erro. E, para finalizar, é importante você saber assim, que nós temos vozes internas que são muito críticas, que são muito rígidas, então que elas vão ficar ali a todo momento
criticando e tentando colocar em ênfase a nossa culpa. Então é importante às vezes a gente baixar o volume dessas vozes, claro, fazendo algo a respeito, mas o mais importante é você ter compaixão, é você ter generosidade com você e tentar entender que faz parte, que acontece e que no que está nas suas mãos você vai fazer o possível para reverter a situação ou para não repetir esse erro. É isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu sei que a culpa é um sentimento que visita a gente com muita frequência, então vamos olhar para essa culpa com mais atenção, vamos tomar cuidado para não permitir que essa culpa venha e fique ali instalada na nossa mente e a gente não fazer alguma coisa para mudar. É preciso a gente fazer alguma coisa a respeito. Identificou o pensamento? Identificou a emoção? Vê o que dá para corrigir nesse pensamento, tá bom? Qualquer dúvida, sugestão, crítica, vocês podem deixar aqui nos comentários. Me acompanhem nas redes sociais, no Instagram, @psicóloga Leila Sleiman, Facebook, a fanpage é psicóloga Leila Sleiman Elcadre, o YouTube é o canal Ampliamente, eu deixo aqui tudo na descrição ou nos comentários. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, se vocês tiverem muita dificuldade de lidar com a culpa, procurem uma ajuda profissional. Hoje a gente tem um atendimento online que faz com que vocês tenham acesso aos diversos profissionais e diversas abordagens de terapia ao seu alcance. Eu faço o atendimento online, eu deixo aqui também nos comentários ou na descrição do vídeo o link do meu perfil para atendimento online. Muito obrigada pela sua atenção, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Muito obrigada! Bem-vindo de volta. Depois dessa introdução geral aqui, nós precisamos aprofundar alguns conceitos. E falando de culpa, há alguns anos atrás, na cidade de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, eu estava dando uma palestra e nós estávamos mexendo com isso aqui, com essa questão. E duas situações me marcaram para o resto da vida. Havia uma senhora de uns 60 e poucos anos, alta, forte, e ela ficava lá atrás. À medida que eu fui falando sobre essa questão de culpa e de processar a culpa e de resolver e de concluir essas questões e de que não há paz sem justiça, não há paz sem resolver a punição ou perdão para a culpa. Não é possível levar a vida adiante. E à medida que eu falava, ela chorava muito. E no final, depois ali no desfecho daquela palestra, ela me procurou e ela disse: olha, eu quando era jovem, eu tive uma filha e eu entreguei essa filha para adoção, nunca mais soube onde ela estava, o que foi feito dela, quem era ela, e isso me martirizou a vida inteira. E aquilo então, aquele sentimento de culpa de ter sido mãe sem ter arcado com as implicações e a responsabilidade dessa função básica para a mulher. Aquela mulher, então, ela empurrava aquelas emoções horríveis, suprimidas ao longo de décadas dentro do seu coração. E ali aquilo veio e explodiu e a gente pôde conversar e eu compartilhei algumas ferramentas e aquilo foi muito bom para ela. O segundo caso era um jovem, também ali na mesma cidade, Atlanta, no mesmo evento, por sinal, e quando aquele rapaz foi me cumprimentar, a mão dele era calejada de trabalho pesado. E da mesma forma, mesma palestra, mesmo tema, falando sobre culpa, e ele chorando muito, me procurou e falou: olha, eu usava drogas quando eu estava no Brasil, e eu perdi a noção de certo e de errado, e muitas vezes eu chegava em casa de madrugada, 3, 4 horas da manhã, e a minha mãe estava no portão, chorando, esperando por mim. E aquilo me incomodava grandemente, aquilo me atormentava e não poucas vezes eu tratei muito mal a minha mãe, causei muita dor, tristeza, preocupação e sofrimento agudo para minha mãe. E eu cheguei a empurrar minha mãe algumas vezes, porque ela cobrava de mim que eu deixasse aquela vida das drogas. Eu vim, mudei de vida, não uso drogas mais, estou limpo
e me tornei uma pessoa que trabalha e que vive do próprio trabalho, mas essas coisas me atormentam. E eu quero perguntar para você, quais são as questões ou qual é a culpa, onde pega essa questão? E nós falamos na introdução a essa aula que o problema central dos seres humanos é essa questão de culpa. Nós somos vulneráveis, extremamente sensíveis a esta questão da culpa. E há uma situação dentro da religião e dentro ali do cristianismo e do judaísmo, que é a história de Adão, lá no Gênesis, bem no começo. E Adão prefigura você e eu. Adão, na verdade, quando você olha o original hebraico, Adão é humano, o Adão é humanidade. Essa é a palavra traduzida para Adão. E é interessante, você percebe que Adão ali é uma pessoa irresponsável, ele não cumpre com a sua posição de guardar, de estar presente, de dizer não, de fechar a porta, de proteger o ente amado que era Eva, e ele erra, e erra feio. E depois que ele erra e segue a influência de Eva e come ali do fruto proibido, ou quer dizer, viola o seu código de conduta, e o que produz vergonha, culpa e medo é você violar o seu próprio código de conduta, o seu próprio código de vida. E isso tudo é internalizado e inconsciente. Quando ele viola o seu código de conduta, o que Adão faz? Ele faz o que costumeiramente, tendenciosamente, todo ser humano faz. Ele foge. Foge da exposição, foge com vergonha, foge com medo, foge por causa da culpa. E depois de fugir, ele se esconde e cria subterfúgios. Ele se esconde no meio das árvores. Para quê? Para embaralhar a situação, para confundir o julgamento das pessoas e a avaliação das pessoas acerca da sua falha, do seu fracasso, do seu erro. E ao se esconder e ao ser pego finalmente, ele culpa o outro. Ele põe a culpa na mulher, que ele não guardou, que ele não protegeu, com quem ele não participou no processo ali de evitar que aquela situação acontecesse. Então, isso é típico. Esse é o comportamento padrão e tendencioso de todo ser humano. Arranjar algum culpado para minha culpa. Atribuir alguma justificativa do porquê eu falhei, eu fracassei, eu violei o meu próprio código de conduta. E, finalmente, Adão colhe as consequências. Ele vai viver uma vida, então, portanto, agora fora do paraíso, ou fora do Éden, digamos assim. Em outras palavras, ele perdeu a paz, ele perdeu a harmonia, ele perdeu a pureza, ele perdeu a inocência, ele perdeu o bem-estar. E agora a consequência são espinhos, abrolhos, suor, doença e morte. Interessante que tudo isso por causa do argumento da culpa. Esta é a resposta humana mais comum, é a sua tendência inconsciente, é a tendência de toda a humanidade, fugir, esconder por entre as árvores, não assumir o problema, encontrar culpados e tampar a nudez com folhas. Isso aqui também é metafórico, é tampar o sol com a peneira. Você já ouviu essa expressão? É fazer de conta que não é como é turvar as coisas, arrumando desculpas, subterfúgios para tampar a nudez. O que é a nudez? A nudez aqui tipifica a culpa. A nudez aqui é essa exposição, quando se perde a pureza, a paz e a inocência. Então, por conta disso, esse sentimento básico da humanidade inteira de ser vulnerável à culpa faz das pessoas culpadas se sentirem ou serem ou se tornarem facilmente
manipuladas e usadas. E também isso é muito inconsciente. As pessoas usam dessa dinâmica no comportamento de infligir culpa, mal-estar. Pessoas são manipuladas por conta do sentimento de culpa. Pessoas manipulam usando a culpa. E quem não tem consciência disso facilmente vai viver perdendo a sua liberdade, a sua autonomia, porque não tem essa capacidade de perceber a dinâmica da culpa. E, finalmente, há pessoas que pagam fortunas para se livrarem da culpa. É o pai que não está em casa, que é um workaholic, que é alguém que não dá tempo para a família, e ali ele premia o filho com carro, premia o filho com computador mais caro que existe, com passagens, com viagens, com tanta coisa, com porcarias tecnológicas, e ele está pagando pela sua ausência. É muito comum, dentro do contexto religioso, as pessoas terem profunda culpa. E ali elas têm a performance de frequentar a missa das 7 no domingo, ela está presente no culto na igreja evangélica, dão ali valores altíssimos em dinheiro, porque tem todo um problema, uma dinâmica de culpa e aquilo como que as faz se sentir aliviadas pelo seu problema central mal resolvido. Então, as pessoas ali constroem catedrais, as pessoas fazem doações absurdas, todas motivadas com comprar a paz, comprar o bem-estar, dar uma volta na culpa. E não é raro, dentro do contexto de qualquer religião, alguns religiosos mal intencionados usarem o argumento da culpa para te fazer dar dinheiro. Então, para você ficar bem com Deus, você precisa dar tanto, você precisa dar um percentual X do que você ganha. Porque senão, e ai de você, miserável desgraçado, o devorador vai vir detonar com a sua vida. Ai de você, miserável desgraçado, Deus vai estar contra você. Você vai estar em maus lençóis com Deus. Deus não vai estar contente. Qual o argumento por trás de tudo isso? Culpa. E eu pago uma fortuna para eu ficar bem. Eu vou ficar mal com Deus? Você é louco? Você é doido? Então eu pago qualquer coisa. Qualquer coisa que me disserem que eu devo pagar. É a oferta de não sei o quê, a oferta da coleta dobrada, é a azeitona benzida de Israel, a rosa cheirosa de não sei das quantas, é o sal sagrado, é a campanha dos 7 pulos na 7 onda do não sei o quê, é dar um cheque em branco para Iemanjá. Olha, há uma indústria trabalhando com a culpa das pessoas. E as pessoas vulneráveis a isso, elas não resolvem o problema e gastam seu dinheiro sem nunca ir ao ponto, a questão central do porquê que eu me sinto culpado, tão culpado. Então as relações, os pais se sentem culpados porque não são, não dão, não oferecem, não provêm o que os filhos precisam. Às vezes as circunstâncias, um filho entra nas drogas, a filha aparece grávida, situações terríveis acontecem dentro da família. E qual que é a consequência direta disso? Onde eu errei? O que eu fiz de errado? Onde eu estava? O que eu poderia ter feito melhor? E as pessoas se massacram o tempo inteiro com o sentimento de culpa. Culpa é algo poderosíssimo e você precisa expor a culpa. Você precisa entender da sua culpa e você precisa resolver a questão da culpa. Culpa acontece, então, quando você viola os seus próprios padrões internalizados. E todos nós temos isso. Não é gente religiosa, não. Até o ateu tem o seu código de conduta. E ao violar o código de conduta, o ateu vai se sentir culpado, assim como qualquer cristão. Porque culpa é essa dinâmica interior que vem reivindicar respostas
E muitas vezes nós simplesmente não temos respostas e aí nos sentimos mal. Isso é algo melancólico, depressivo, destruidor. E desde o começo da nossa formação, culpa é muito usada nos processos educacionais. Eu me lembro de uma ocasião, alguém me falou, eu era um garotinho de 6 anos de idade. Eu não gosto de criança que faz isso. Eu fiquei, depois, muitos anos depois, aquilo me marcou tanto, porque eu achava que a professora gostava de mim. Porque, enfim, e ela, ao invés de dizer, eu não gosto que você faça isto, eu não gosto que você tenha tais comportamentos, ela diz, eu não gosto de criança que faz isso, portanto, ela não gostava de mim, porque aquele era o caso. Então, veja bem, eu vou forçar, eu vou manipular os meus alunos a terem certos comportamentos e deixarem de ter outros comportamentos usando a ferramenta da manipulação e da culpa. Isso é horrível. Mas tá bom, vamos aos finalmente. Como lidar com a culpa? Primeira coisa, identifique a origem. Por quê? Qual a origem da culpa? Qual que é o fato objetivo da culpa? E se é legítimo, eu preciso lidar então com esse fato. Não empurre com a barriga, não acumule o passado, não traga sujeira para debaixo do tapete, nós já falamos sobre isso no outro bloco, não acumule os vagões de lixo nesse trem, nesse comboio de trem de ferro que você está fazendo, está carregando, que é a sua própria vida, porque em algum momento vai ter tanto lixo, tanto passado, vai ter tanto excesso de passado que você não tem energia para caminhar rumo ao futuro. Então, identifique a origem da culpa e adote isso como estilo de vida, de processar, resolver e bola para frente. Processar, identificar, processar, dar as respostas e bola para frente. Não transfira culpa a ninguém. Então, para de tampar o sol com a peneira, pare de encontrar uma Eva para você fazê-la se sentir culpada no seu lugar. Não repita a técnica de Adão, porque não vai dar certo, a coisa não termina bem. E ao invés de transferir a culpa, assuma as responsabilidades. Fui eu que fiz, fui eu que fracassei, fui eu que violei o meu próprio código de ética, o meu próprio código de comportamento, o meu próprio conjunto de valores essenciais. Então, se alguém tem que encarar e dar a cara para bater e não fugir e parar de fazer de conta que está bem quando não está, sou eu. Eu preciso fazer isso. Então, assuma a responsabilidade que lhe cabe. E, na sequência, é possível, diante do fato, é possível, diante da origem identificada, eu reparar algum dano, eu causei dor, eu causei prejuízo, eu causei tristeza, eu causei desespero, eu fui instrumento de perda para as pessoas. Então, o que eu posso fazer? E se eu posso fazer alguma coisa, se é mensurável, então eu vou lá e reponho alguma coisa que se traduz em valores, em valores monetários, reponha. Não é possível, porque não é quantificado em dinheiro, é emocional. A dor, a perda, o dano foi emocional. Então peça perdão. Ao buscar reparar o dano, sinta-se triste, arrependa-se. E o que significa arrepender? Eu não faria de novo se fosse possível voltar atrás. Me arrependo. I'm sorry. Me arrependo. Não quero. Não farei. Não faria. Estou retomando em paz com os meus próprios padrões. Estou me reconciliando com os meus padrões. E peça perdão com sinceridade. E na sequência de pedir perdão, qual que é um grande problema das pessoas? É não se perdoar. A pessoa, ela até consegue chegar aqui. Ela se arrepende, pede perdão e as pessoas processam a solução,
do imbróglio, do conflito causado pela culpa, pela violação de princípios éticos e comportamentais. Mas finalmente a pessoa não se perdoa. A pessoa leva consigo aquele comportamento de cobrança, de autotortura, de se criticar, de se recriminar. E quando você não se perdoa, deixa eu ser bem claro com você, você não terá condições de seguir adiante. Ou você conclui, resolve, enterra, planta grama e uma florzinha em cima da sepultura, fica tudo bem, ou então você é incapaz de avançar com a falta de perdão para si mesmo. E como é que eu me perdoo? Você vai olhar na cara do seu espelho, vai encarar a sua vida e vai dizer: eu me libero daquilo que eu fiz. Eu perdoo a mim mesmo por conta de ter violado o meu próprio código. Tendo feito todas essas coisas, você vai se perdoar por último. E finalmente, aprenda com a situação, supere, mude, recicle, reavalia. E no último nível, na última fronteira, vença pensamentos autocondenatórios, porque essa é a tendência o tempo todo, aquelas cobranças virem, e as pessoas não têm paz. Como é que você pode finalmente ter paz? Depois de se arrepender, de repor o dano, de pedir perdão, de se auto-perdoar, é vencer os pensamentos autocondenatórios. Mas isso é um assunto tão grave, tão sério, que as pessoas enlouquecem com a culpa. As pessoas entram numa espiral negativa de depressão e de pensamentos suicidas por conta da culpa. A culpa ela é altamente destruidora da saúde física, da saúde mental e da saúde espiritual das pessoas. Alguém que não resolve objetivamente a questão da culpa é incapaz de construir propósito e desenvolver potencial. Portanto, não naufrague na culpa, não submerja no oceano da angústia, do desespero, da falta de perdão. Eu me lembro de uma outra situação, isso já há vários anos, por acaso aqui em São Paulo também, havia uma pessoa amiga e ela falou: olha, eu gostaria muito que você conversasse com uma amiga que eu tenho, ela está num processo profundo de depressão, ela era uma alta funcionária na época da Telesp e ela tinha um salário ali muito bom, era uma pessoa importante e aí eu não tinha detalhes da situação. E quando eu cheguei então e marquei a ocasião para conversar com ela, chegou uma moça desfalecida, dopada por medicamentos antidepressivos, e ela praticamente se arrastava para chegar até mim, completamente decaída, semblante caído, horrível a situação dela. E ali eu fui ouvi-la. E ela contou e abriu, que teve um relacionamento muito profundo, com um envolvimento emocional muito grande com um rapaz. Ela chegou a amar muito esse jovem e eles viviam uma vida praticamente marital, só não moravam debaixo do mesmo teto e nesse processo ela ficou grávida uma primeira vez e por pressão dele ela abortou daquela criança e uma segunda vez, e uma terceira vez ela praticou aquele aborto. E não interessa como você explica racionalmente questões emocionais. Questões emocionais, elas não se submetem às suas racionalizações. Toda mulher foi feita com uma índole, com uma inclinação materna. Está na sua tendência, na sua própria origem. Isso é algo completamente biológico. Instintivo, e uma mulher que vai contra a sua programação biológica básica, que é ser mãe, cometendo ou praticando aborto,
Não interessa, isso vai causar um dano, um prejuízo desgraçado na sua vida. E era o caso daquela moça e aquele rapaz, depois de usá-la por 8 longos anos, ele simplesmente a chutou, a descartou e um belo dia falou: oh, não me interessa mais, não gosto de você e nunca gostei muito de você mesmo e a minha vida é essa aqui. A moça entrou em parafuso. A vida dela entrou em colapso, porque ela fez sonhos, ela teve anelos, ela deu corda, ela se envolveu emocionalmente e ela não processou bem aquela situação. E ela entrou então numa depressão profunda, não conseguia mais trabalhar, ela foi dopada por medicamentos e muitas vezes maus profissionais, eles prescrevem remédios alopáticos, mas não lidam com a causa emocional do fato. E ali eu tive a oportunidade de conduzi-la com muito cuidado, com muito respeito, num processo de mentoreamento para que ela processasse todas aquelas emoções. E aí nós marcamos durante várias semanas, ela vinha estar comigo semanalmente e ela vinha, vomitava tudo e eu facilitando, ajudando-a a processar os sentimentos negativos, pesados, destrutivos, de ódio, de raiva, de rancor, de morte e de culpa pelo que ela tinha feito da vida dela, por ter dado corda, por ter se envolvido e por ter praticado aqueles abortos e todas essas emoções confusas e destrutivas. E nós fomos processando cada uma daquelas emoções. Ela chorava, ela abria. Eu tive o privilégio enorme de ajudá-la a perdoar e a liberar perdão e a se perdoar. E cada vez que ela vinha, ela estava melhor. Na última vez que nós nos encontramos, ela estava normal, ia voltar a trabalhar, já tinha diminuído aquela quantidade de remédios que tinham sido prescritos para ela. E é impressionante como, ao lidar com a culpa, ela retomou o controle da sua vida. Então, não naufrague na culpa. Procura ajuda. Vá tratar dessas questões. Seja criterioso em tocar, em encarar cada fato, cada acontecimento, cada relacionamento, cada circunstância. Não aceite, por outro lado, desvios de autoindulgência e prazer fugaz. O que é isso aqui? Isso aqui é aquelas alternativas que anestesiam. O cara não sabe lidar com a culpa, então ele vai para o álcool e passa a se embriagar. O sujeito não consegue lidar com isso, então ele vai para a adrenalina, que se lasque. Eu vou então colocar minha vida em risco a todo instante. Que se dane, eu vou usar droga e as drogas mais pesadas. Que se dane, eu vou tomar uma dose de prazer para anestesiar a minha culpa. Então veja bem, as pessoas viciadas, as pessoas que entram por esses caminhos destrutivos, elas estão empurrando com a barriga um tremendo sentimento de culpa e de coisas emocionais, familiares, pessoais, relacionais não resolvidas. O que é a droga? É um anestésico. O que é o álcool? Um anestésico. O que é uma vida louca? É um anestésico. É um subterfúgio, é um desvio à direita de quem não quer encarar os fatos. E finalmente, é muito interessante que o que é a solução da culpa? Você tem duas únicas maneiras para resolver a questão da culpa. A culpa requer uma punição no mesmo nível da falha cometida. E aí você tem a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, boi por boi. Esse é o texto bíblico lá do Velho Testamento. Olho por olho. Você arrancou o olho de alguém, então alguém tem direito de pagar você ou de resgatar a culpa, impingindo ou imputando a você
uma condenação, e a condenação é igual nível de dano causado. Então, olho por olho. Arrancou um olho, as pessoas têm direito de arrancar o seu. Dente por dente, você quebrou um dente, então as pessoas têm direito de extrair um dente. Mão por mão, pé por pé, boi por boi. Esse é o sentido básico da justiça comum. Cometer um crime no Brasil, crime maior, a pena maior no Brasil é 30 anos de cadeia. Então, você errou, então você vai suportar o juízo, a punição para resolver o problema da sua culpa. Então, esse é o sistema legal, é o contrato social nos países civilizados, para que as pessoas não saiam por aí se destruindo, se matando. Então, veja bem, a culpa merece uma condenação proporcional. Agora, é interessante que essa é a primeira maneira de resolver o problema da culpa, é com a punição proporcional. Mas tem uma outra maneira de você resolver a punição, é com o perdão. E o que é perdão? Perdão é renunciar ao direito de justiça. Perdão ou perdoar é renunciar ao direito de fazer a pessoa pagar pelo que ela fez. E é interessante que, de maneira especial, no cristianismo, você vê toda a estrutura de argumento da vinda de um Messias, substituto e representante, que levou como cordeiro mudo, lá na cruz, todas as suas culpas, todos os seus fracassos, todos os seus pecados. E ao fazer isso, então, lá naquela cruz, a mensagem central do cristianismo, que é a morte e ressurreição de Cristo, essa é a mensagem central e a principal coluna do cristianismo, e é inédita, nenhuma outra religião lida com isso de maneira tão objetiva, tão focada, tão certeira. O que Deus faz, então, com essa expiação da sua culpa e da culpa da humanidade? Ele resolve, com justiça, lançada sobre si mesmo, porque ele morre a sua morte, ele é punido no seu lugar e finalmente é possível haver paz. A paz é o resultado da culpa tratada. Ou punida, o cara matou, então cumpre a pena de 30 anos de cadeia. Ou a justiça atribuída através do perdão, onde renuncia-se ao direito de imputação da pena. Então, de alguma forma, de uma ou de outra, ou com a condenação e a prática e o peso da condenação sendo levado até a última instância, ou da justiça que vem através do perdão. É muito interessante, eu me lembro muito bem quando aconteceu o desfecho do regime do apartheid na África do Sul. A África do Sul era um barril de pólvora no final, no meio para o final da década de 90. Era um barril de pólvora. E uma minoria de brancos extremamente racistas lideravam o país e a grande maioria de negros era segregada dentro da sua própria terra. E aquilo foi ficando insustentável, até que finalmente o regime do apartheid caiu e o Nelson Mandela, que era um líder tradicional que estava preso há décadas, ele finalmente sai e ele tinha duas opções: fazer do país um banho de sangue, criar no país um banho de sangue, ou proclamar um tempo de reencontro, de justiça. E havia ali um bispo anglicano, Desmond Tutu, e eles então proclamaram um tempo na África do Sul em que todos os crimes perpetrados por brancos contra negros, ou de negros contra os brancos, a chacina, os assassinatos, os crimes mais hediondos que aconteceram de parte a parte, deveriam então por um tempo ser expostos publicamente. E as pessoas deveriam então vir publicamente para confessar os seus crimes. E ali a nação se revolveu nas suas entranhas. E não havia certeza do que seria da África do Sul, se o país se dissolveria por conta da grave crise de ódio, de
culpa, de crimes cometidos de negros contra brancos, brancos contra negros. E ali, durante aquele tempo, então, as pessoas que confessassem os seus crimes, se arrependessem dos seus crimes, elas seriam perdoadas e elas receberiam perdão do Estado, perdão do país. E houve, então, esse processo muito profundo e as pessoas fizeram isso. E o que aconteceu? Você tem, novamente, duas opções para haver paz. Ou a culpa, a condenação é aplicada, ou as pessoas te perdoam renunciando ao direito de condenação. E ali o país então pôde se reconciliar e a África do Sul teve então uma nova fronteira e o resto se tornou história. O país entrou em conciliação e paz. Se você vai hoje na África, a África do Sul é o país talvez mais próspero, dos países mais harmônicos daquele continente. Por quê? Porque finalmente houve paz. Eu quero te falar, sabe qual é o resultado de você lidar com a culpa? Paz. E para você caminhar no seu propósito, construir o seu propósito, manifestar e desenvolver seus dons, seu talento, suas habilidades, o seu extraordinário potencial, você precisa de paz. Eu pergunto, você tem paz? Eu quero te convidar então a resolver completamente essa questão da culpa. Isso é um processo, não é porque você pegou essa aula que vai resolver a coisa daqui 10 minutos. Você precisa focar nas questões. Faça um inventário. Escreva os relacionamentos quebrados. Escreva em que você reivindica justiça contra tais pessoas, outras pessoas que passaram pela sua vida. Escreva onde foi você o algoz, foi você que cometeu o crime, o pecado, o erro, a violação dos seus próprios códigos. Não empurre com a barriga, não traga para debaixo do tapete, mas faça um inventário, escreva ponto por ponto. E ao fazer isso, dê uma resposta em evento sobre evento, circunstância sobre circunstância. E eu quero te prometer uma coisa, quando você toca nesse assunto, mexe com essa circunstância, o resultado é que depois da culpa resolvida, o medo e a vergonha vão desaparecer. E o que vem no lugar? Uma líquida, poderosa, profunda, definitiva paz. Você precisa disso. E isso precisa se tornar um estilo de vida agora para frente. Resolver as questões à medida que elas surgem. Não carregar para o dia de amanhã o que te causou mal hoje. Seja coisas que você sofre porque outros te fizeram sofrer, ou coisas que você fez violando o seu código e trazendo dor, perda, prejuízo e dano, sofrimento a outras pessoas. Então, resolva isso. E eu quero te dizer uma coisa, chegue no nível em que você está completamente livre, vencedor, vitorioso sobre qualquer tipo ou qualquer tendência de manipulação por culpa. E faça da paz a sua maior herança. Tenha paz consigo mesmo e paz com qualquer outra pessoa viva. Seja familiares, seja pessoas que passaram pela sua vida, colegas, amigos, enfim. Isso é fundamental para você ter futuro e para você não empurrar a vida com a barriga. Isso não é algo irresponsável. Se você tem condição de entrar para um grupo de pessoas maduras, de trazer essas questões para amigos, de criar circunstâncias em que essas energias e essas memórias, essas dores sejam processadas. Isso é solene, isso é delicado, não é de maneira estúpida, irresponsável.
mas envolva outras pessoas com isso. Você tem grandes amigos, pessoas confidentes, prepare uma ocasião e fale, e diga para ele, diga para ela, fala, olha, eu gostaria, eu preciso de processar algum lixo, eu preciso de ajuda para processar algum lixo. Eu tenho aqui esses princípios, se for o caso, passe essa aula com esses princípios para essa pessoa e tem uma ocasião em que você vai lá escrever as suas culpas, admitir os seus erros e pega o inventário, coloca fogo nisso, põe dentro de um latão, ou destrua, rasgue, queime, ou pega essas cinzas e jogue no oceano, faça uma dinâmica para ilustrar que aquilo que era culpa foi resolvido e tem que ser resolvido mesmo. Se envolve pessoas, procure as pessoas, converse com as pessoas, admita as coisas como nós falamos nessa aula, mas dando os princípios, praticando os princípios, caminhando sobre os princípios, você vai poder finalmente colher uma gostosa, definitiva, cristalina paz. Faça isso. Não seja irresponsável. Nós estamos falando aqui da sua vida preciosa, do seu foro íntimo precioso. Faça isso. E nos vemos então na nossa próxima aula. É uma grande alegria poder estar trilhando esse caminho rumo ao propósito junto com você. Nos vemos lá.